gente amada, eu comecei a pregar o Evangelho 3 meses depois de ter encontrado a Jesus, em julho de 1973. Mais ou menos pelo mês de outubro de 73, eu preguei publicamente o Evangelho depois de convertido com um mínimo de lucidez de um jovem que já tinha rodado em muitos lugares e que na mente tinha uma ansiedade espiritual descomunal. E o que aconteceu é que uns 3 ou 4 meses depois de ter iniciado, eu fui convidado para falar num programa de televisão. Daquele programa de televisão, o dono da emissora Globo, lá no norte, Rede Amazônica de televisão, Dr. Felipe Dal, me chamou e me ofereceu um programa de graça, todo domingo às 6h30 da tarde, meia hora, ao vivo. E eu comecei a pregar, e a cidade que me conhecia de um modo horrível, ficou chocada de ver o que tinha acontecido comigo para o bem. E alguns meses depois, centenas, dezenas, milhares de pessoas começaram a fluir, conversões para todos os lados, gente sendo liberta de espíritos maus, de lunatismos, de psiquismos demoníacos, desenvolvidos pelo ódio e por um monte de coisa, e houve uma grande alegria na cidade inteira. E as igrejas todas da cidade, naquela época, ainda podiam ser chamadas de comunidades igreja, cresceram e se alegraram. E os pastores todos se reuniram. E eu, que era apenas um menino, me tornei uma referência para o acolhimento e para a unidade de todos eles. E durante uns 7 anos a cidade viveu num estado de suspensão, num derramamento do Espírito Santo, nunca antes havido ali, nunca mais depois, nem de longe percebido, com as intensidades, as riquezas, as genuinidades do que aconteceu ali durante aqueles 7 anos. Depois de 7 anos, um dia, eu ouvi a voz de Deus no meu coração dizendo que eu tinha que sair de lá. Eu já vinha viajando muito. Depois de estar pregando há 2 anos, o país começou a saber de mim e eu comecei a ser levado para o norte, para o sul, para o leste, oeste, pregando para todos os lados, depois para o exterior, de modo que eu morava em Manaus e aquela revolução impactante, trepidando a cidade inteira, indo literalmente dos sindicatos ao governador, às escolas públicas, às universidades, em todos os lugares. Foi algo impactante, chocante. Mas eu já ia e vinha muito, depois de 3 anos. E no meio de 1980, com tudo absolutamente maravilhoso em Manaus, com a igreja crescendo não só nela mesma e para ela mesma, mas abençoando a cidade inteira e as demais igrejas, e não havia... Eu dizia para os meus amigos de fora, eu não sinto uma pedrinha no meu sapato, é uma coisa maravilhosa que Deus está fazendo. Um espírito generoso, ninguém falava em dízimos, nem em ofertas, nem nada disso, mas o povo trazia com alegria, com intensidade, com tanta generosidade que de vez em quando a gente não aceitava, papai e eu. De vez em quando dizíamos, não, nós temos aqui, a igreja tem o suficiente para se manter, guarde, ponha-me em algum lugar, deixe Deus falar com você depois, dezenas de vezes. Tem um espírito bíblico. E aí naquela manhã, mais ou menos em julho de 80, eu orando, naquele tempo eu tinha uma saúde poderosa,
dormia meia-noite, 1h da manhã, e todos os dias, 4h30, 5h, eu estava ali acordado, ajoelhado, orando, e jejuava no mínimo dia sim, dia não, aquela busca intensa de ver as coisas de Deus acontecendo. E aí, naquela manhã, aquela voz dentro de mim: sai daqui, chegou a hora. E para mim não fazia sentido. Todo mundo aqui conhece o tipo de amizade que eu tenho, por exemplo, com meu pai. Nós éramos companheiros de todos os dias. Tudo que é demônio saía, a gente estava junto. Os doentes eram curados, a gente estava junto. As pessoas eram batizadas, a gente batizava juntos. Os mortos eram sepultados, a gente sepultava juntos. E a gente passava o dia inteiro fazendo e trabalhando intensamente, e trocando percepções espirituais num crescimento incomparável. E eu disse: meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Meu pai vai morrer de dor. Ele dependia visceralmente de mim, em todos os sentidos, sobretudo pelo vínculo. E porque eu me tornara a alma pulsante daquele movimento inteiro. E um dia eu cheguei e pedi a Deus 3 sinais. E Deus me deu os 3 sinais, sendo que um deles era que as pessoas mais importantes da minha vida íntima, espiritual, ali na cidade, me procurassem nas próximas 2 semanas, me dizendo que tinham recebido algum tipo de comunicado de Deus no coração sobre a minha necessidade de sair dali. E mais ou menos 13 pessoas vieram naquele período aos prantos, me dizendo a mesma coisa. E eu saí de lá sem nada em mim, querendo sair de lá, desejando estar para sempre com aquela gente que eu amava, com aqueles filhos todos gerados em Cristo que não paravam de crescer e de ver aquilo tudo crescendo, e com a minha família, amizades, tudo. Aquele presente de ter habitado uma experiência neotestamentária. Eu disse: meu Deus, por que eu tenho que sair daqui? Nunca obtive resposta, era só ordem para ir. E eu fui. Foi um parto para todos nós. E fui levar a Vinde, Visão Nacional de Evangelização, para o Rio de Janeiro. E aceitei pastorear a Igreja Presbiteriana Betânia enquanto eu estivesse implantando ali a Vinde. E fiquei 4 anos fazendo essa conciliação. Só que a Vinde cresceu demais pelo país e eu já não conseguia dar atenção à quantidade imensa de atividades que a Vinde gerava, e viagens, e pregações, e cruzadas, e milhares de pessoas em todos os lugares, e congressos, e treinamento de líderes, e a igreja sendo sacudida para todos os lugares, a paróquia local com as suas necessidades de gente crescendo, se convertendo todo dia. E eu, no meio daquele mundo inteiro, chupado para o lado de fora e necessitado para o lado de dentro, comecei a fibrilar. Com 26 anos de idade, já estava me sentindo idoso. E fibrilações, e UTI, não sei o quê. Chega o médico e diz: olha, você vai ter que escolher, mas você vai ter que cortar coisas. Aí, com muita dor no coração, eu me desliguei do pastorado local, com muita dor mesmo, para poder me concentrar aquilo que eu julgava fosse o chamado primordial de Deus para a minha vida, que era anunciar a palavra no mundo inteiro. E durante aproximadamente 27 anos, de todos os meios, por todos os modos, muitas vezes por dia, às vezes 13 vezes num dia, eu pregava a palavra por esse país afora, e eu tive certeza, durante pelo menos uns 25 anos, que o Evangelho ia solapando a nação nas bases das raízes, entre os pobres, os deserdados, os camponeses, no mundo rural, entre os urbanos, entre as elites, entre os políticos, entre os intelectuais, em todos os lugares, por todos os meios, por todos os modos, todos os dias. E o processo de ampliação, de multiplicação, de crescimento
vertiginoso e exponencial daquilo era extraordinariamente incontrolável, porque Deus sabe. E o diabo também. Que eu nunca tentei me colocar em lugar nenhum, nunca pedi para mim coisa alguma, nunca me beneficiei de coisa nenhuma, nunca ambicionei posição alguma, nunca me orgasmei por função nenhuma, nunca ambicionei título nenhum. Deus sabe que o meu coração sempre esteve em outra. E tudo que aconteceu, aconteceu porque Ele quis. Eu corri e o povo correu atrás. Literalmente, sei a idiotice do Forrest Gump, mas eu fui um. Porque eu não sabia nem o que estava acontecendo e vinha gente do mundo inteiro para me estudar em Manaus. Está acontecendo aqui, não existe. Eu mesmo olhava e dizia, o que esses caras estão vendo? Eu não tinha a menor ideia. Eu fui começar a realizar e a perceber a dimensão do que era e que a estranheza daquilo tudo muito tempo depois. E durante aquele período houve várias fases. Houve, por exemplo, esse momento de 7 anos no Amazonas, intensos, de onde eu saco até hoje os meus melhores e mais preciosos tesouros. Depois houve aquele período de 81 até 88, aproximadamente mais 7 anos, no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, com toda essa intensidade para todos os lados. Depois passei 2 anos na Califórnia, ótimos, que me deu a certeza absoluta de que eu não era um escravo do meu próprio ministério, de que eu não sentia nenhuma necessidade de adulação de pessoas, de multidões, daquele incensamento, daquele andor, daquela vontade de milhares de ficarem te pegando, te puxando, te não sei o que, querendo arrancar teus cabelos, chupar o teu suor. Meu coração estava livre de tudo aquilo e eu desejei ardentemente continuar morando nos Estados Unidos, justamente porque pela primeira vez na vida eu tinha tido sossego. Digo, eu fico daqui, que maravilha, eu gravo os meus programas de televisão e mando, o Brasil inteiro continua sendo atingido, eu vou 3 vezes ou 4 ao ano, falo em grandes eventos de pastores e minha porção está feita. A visão mundial do World Vision International está me convidando para ser vice-presidente mundial, substituindo meu amigo Sam Kamalason, com uma verba de milhões de dólares por ano para pregar o evangelho no mundo inteiro para quem eu quisesse. E os meus filhos não queriam voltar de jeito nenhum, dizendo, agora a gente tem um pai da gente. E eu não quis, não senti nenhuma vontade, pasmem. No meu coração, a única coisa que eu dizia é descobrir que eu posso viver longe do Brasil para sempre, desde que eu vá ao Amazonas de vez em quando. Descobri a minha cidadania universal, mundial, descobri que eu não sou xenófobo, descobri que eu não sinto nenhum orgulho especial do Brasil, exceto pelo fato de que eu amo milhares e milhões de pessoas aqui. Descobri que isso aqui não tem para mim nenhum significado idolátrico, e nem a Amazônia é só cheiros, aromas e fragrâncias da infância. Descobri que eu podia morar em qualquer lugar da terra, que eu podia servir a todo ser humano, que eu podia me sentir em casa em qualquer lugar, até nos Estados Unidos. Até nos Estados Unidos. Aí depois daqueles 2 anos, eu voltei de lá e olhei e vi uma coisa esquisita na igreja evangélica brasileira. Eu recebia o Estadão todos os dias naqueles 2 anos, porque um amigo de São Paulo me mandava. E eu lia uma tal de Igreja Universal do Reino de Deus, que estava invadindo os terreiros, saindo no tapa, briga,
e acusações, e isso e aquilo e tal, uma loucura. Eu li aquilo e digo, meu Deus, eu conheci esses caras lá na Nova Vida, debaixo do McAllister. Olha só quem é que podia imaginar que esses dois iam fazer essa maluquice. Quando eu voltei, estava estabelecido o caos. Aí eu peguei um avião, liguei, já haviam comprado a TV Record, eu liguei para o Macedo, aí falei, não tenho opinião nenhuma a dar sobre esse homem se eu não olhar nos olhos dele, não tiver uma conversa muito verdadeira. Aí marquei, fomos lá, e eu perguntei, diga-me, conte como foi que você conheceu Jesus e o que Jesus significa para você. Aí ele me contou uma história, falou muito da Umbanda, da Macumba, do diabo, um monte de coisa, falou pouco de Jesus. Mas me disse que foi para a Nova Vida e lá teve uma conversão, até que ele começou a dizer para o bispo Roberto McAllister que o Roberto McAllister estava pouco agressivo. Ele tinha aprendido com o McAllister a pedir dinheiro, a abrir igreja rápido, num sistema de franquia, um monte de coisa, mas que o McAllister tinha ficado muito parado. E que ele ia partir para fazer uma coisa, a maior franquia da história. Ele foi me contando isso. Aí eu virei para ele e falei, mas escuta, o que isso tem a ver com o Evangelho? O Evangelho não é assim, meu irmão. Aí ele virou para mim e falou, olha, cada um pesca como pode. Você é um abençoado. Você pode tirar assim do seu bolso e você diz, vou pescar com pão, vou pescar com minhoca, vou pescar com camarão, vou pescar com peixe. Agora, eu só pesco com cocô. E o pessoal que eu quero atingir gosta disso. E eu dou, mas eu dou mesmo, porque eles gostam. Aí eu falei, mas desde quando o Evangelho é um conteúdo que a gente pode mudar para qualquer lado? Fazer dele o que a gente desejar. O Evangelho não é camarão, não é nada, o Evangelho é pão. E é só esse o pão. Não existe outra alquimia. Qualquer outra alquimia é perversão. Ele disse, não, mas esse é um povo supersticioso e eu fiz uma coisa que combina tudo que eles gostam e quem não gostar saia da frente porque eu vou passar por cima. Tivemos umas 3 horas de conversa, eu saí dali com a minha alma doendo, olhando, dizendo, meu Deus, esse país não vai ser mais o mesmo, porque esse cara não está brincando. E aqui não há escrúpulo nenhum, e eles vão na direção que eles quiserem. E esse povo pagão, tanto evangélico quanto não evangélico, de fato vai embarcar de cabeça, e possivelmente a história da fé nesse país nunca mais vai ser a mesma. Aí veio a Associação Evangélica Brasileira, eu fui aclamado presidente. A Associação Evangélica Brasileira tentou enfrentar essas coisas que iam ficando cada vez piores, mas depois de 94 se definiu um quadro. O quadro era, provavelmente 70% dos pastores evangélicos no Brasil não queriam se identificar com aquela coisa horrível. 30% gostariam de se identificar. Só que dentre esses 70 que não gostariam, havia muita gente que falava que não gostaria, mas na hora que eu disse, olha, quem é do Senhor, quem é de Baal é do Baal, e vamos parar de dizer que não se gosta disso e tomar uma decisão hoje. Aí eu vi aquela moçada inteira que vivia cobrando de mim, como presidente da Associação Evangélica, que pusesse definições claras naquilo, mais claras do que eu punha a partir do que eu dizia a vida inteira, não podia ser. E a partir do que a mídia divulgava do que eu dizia, também não podia ser. Mas eles queriam que eu levasse o barco nas costas e eu fosse a voz deles. Na hora que eu disse, não, chega agora, cada um vai ter sua voz. Venham e se mostrem. Aí toda essa moçadinha que está por aí, que eu vou poupar os nomes todos, botou o galho dentro, eu fiquei sozinho, nu, com a mão no bolso, em praça pública, e pior do que isso, muitos deles foram para o lado de lá, e a partir dali foi um ataque só.
94. Muita coisa aconteceu. 98 foi aquele ano diluviano na minha existência. 99 eu fiquei o ano inteiro nos Estados Unidos, quieto, cheio de ferida, doendo para todo lado, com todo tipo de angústia, de problema e de situação. Para onde eu me virava, para cima, para baixo, para o lado, em qualquer lugar, deitado, a vida estava absolutamente problematizada, com demandas e aflições de todos os lados. No final de 99, a minha netinha Helena nasceu e eu vim para vê-la nascer, dia 1º de novembro. E fiquei no Brasil, tentando encontrar e tomar decisões para ver se agilizava processos em mim e fora de mim, para fora do que havia se instaurado naquele dilúvio de 98. Escrevi para sobreviver, para me distrair, escrevi o Nefilim para não morrer de angústia, escrevi o Tábuas de Eva para não morrer de depressão, escrevi a continuidade deles, que Deus por alguma razão decidiu que eu não iria publicar, ou Em Busca de Issa, para continuar tendo fôlego para respirar, porque do lado de fora da vida eu só tinha gigantes contra os quais lutar, e do lado de dentro também o meu refúgio era aquela viagem para aquele mundo criado, onde eu conseguia respirar. Em junho de 2000 o livro foi ser lançado, e nesse dia eu conheci a Adriana. E nos conhecemos e já não nos separamos mais. Eu, no entanto, dizia no meu coração, e dizia a ela, e dizia a alguns amigos íntimos, que eu não queria pregar. Que no máximo aceitava escrever, mas eu não queria pregar. Eu já tinha vivido muitas vidas. Eu não queria, eu ia ficar quieto. Até porque a dor que havia no meu coração acerca do povo evangélico era enorme. Eu não tinha brincado de servir a Deus, nem aquele povo, durante aqueles 30 anos. Uma dor de holocausto. Parecia que uma multidão de milhões de pessoas tinham morrido. Ou o sentimento inverso, que elas tinham me matado e eu tinha assistido o meu funeral. E a Adriana me dizendo, não, isso vai passar, vai chegar a hora logo que você não vai aguentar. Aonde você vai, aonde você chega, o Evangelho está aí, dentro de ti, transbordando, você não vai conseguir se segurar. Eu dizia, não, eu vou ficar quieto, tem muita gente individual para eu pregar, andando pelo caminho para todo lado, eu não quero mais ter ninguém diante de mim, eu não quero. Mas chegou uma hora que eu não me aguentei, não era mais suportável. Eu comecei a pregar com um misto de angústia enorme, de estar indo pregar que era a coisa mais simples da minha vida, como respirar. Aqueles primeiros meses, meu Deus, só Ele sabe o que era sair para abrir a boca, era como levantar uma rocha, um peso espiritual descomunal. E pregando, naquele lugar que a gente chamou de Café com Graça, que tinha um jardinzinho de inverno e um bar do lado de dentro, e as reuniões eram no jardim de inverno. Eu que tinha nascido na fé, e logo depois tudo que era gente que me odiava na cidade estava me procurando para ouvir conselho. Quem queria me matar tinha se tornado amigo. Quem me considerava um sacrílego agora me reverenciava. E uma sequência de coisas, anos e anos a fio agora, ali, naquele jardim de inverno, pregando daqui, aqueles prédios todos em volta, você só ouvia às vezes aquelas vozes assim: cala a boca, Caio!
aí ecoava aquele negócio. Ou então eles pegavam sacos de fezes e jogavam lá de cima, bah, bah, urina, ácido. Ácido. E aquele povo continuou lá porque era doido mesmo. Gente pulando de aço. Sabe por que isso aqui quase que me pegou? Um bando de maluco. Graças a Deus. E tudo mais que vocês puderem imaginar, eu não vou contar aqui agora. Aí, um dia eu estou lá. Dentro de meia hora eu termino. Um dia eu estou lá. Eu olho, vejo um casal que eu conhecia. Eu falei, eu conheço esses dois. Aí veio sorridente, ela também, muito simpática. Falou, como vai, pastor Caio? Eu sou o Luciano Mendonça, lembra do Rômulo Mendonça de Brasília? Falei, claro que eu lembro do Rômulo, lembro de você também. E aí eu lembrei logo da Gina, a gente já se conhecia há tantos anos, eu encontrava muito mais o Rômulo do que eles. Aí ele falou, mudei para cá e vou ficar aqui no Café com Graça. Falei, mas que maravilha! Se não fizesse sentido, era o único casal normal que tinha uma confusão. Falei, meu irmão, que maravilha, chega aqui que vai fazer um bem danado, uma referência de tranquilidade. Porque a moçada aqui está muito agitada. Aí eles foram ficando por lá, um ano gostoso, se envolveram com tudo, presentes em todas as coisas. Aí chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro pessoal para financiar o Café com Graça, porque o que entrava ali no Café com Graça não pagava 30%, e o resto vinha do meu bolso, do que eu tinha para comer. Eu tirava e botava lá. 4 anos. Aí chegou uma hora que eu falei, agora, ou eu tenho que comer, ou eu tenho que pregar. Então eu vou pregar na praça, onde eu não pago nada, mas não posso deixar minha família sem comida. Eu não tenho mais para sustentar essas duas frentes. Aí comuniquei a eles. Catedral Presbiteriana do Rio queria que eu fosse para lá, ficar lá com eles, são amigos a vida inteira, queridos. Convites dos metodistas, dos congregacionais, de gente de todas as denominações, de todos os grupos, mas eu sentia no meu coração que aquele era um caminho sem volta. Que eu não tinha querido aceitar a ordenação da igreja presbiteriana com 20 anos de idade porque achava desnecessário e acabei aceitando muito mais para ser gentil. Agora, depois de tudo, não aceitava mais, sob hipótese alguma, aquele tipo de vinculação daquela natureza, e disse que não queria. Aí um amigo no Recife, muito amigo, disse, você não podia vir aqui pregar para a gente aqui na Catedral Episcopal, que é tão livre, o povo te ama tanto, vem tranquilo com a Adriana. E aí eu fui lá. E ele é tão querido, é um prazer enorme estar com ele. E quando cheguei, eles disseram, olha, nosso convite é para você ficar aqui. Aí me levaram, tinha um terreno em Boa Viagem, enorme, na frente da praia. Falaram, esse terreno aqui está separado, tem dinheiro para construirmos uma tenda para 3.400 pessoas, você vai morar naquela cobertura ali, vai ter este salário aqui, e você pode começar agora, e já começa com 3.000, porque tem gente de lá já para mudar para cá, estão doidos para começarem aqui com você. Fica. Aí a gente orou, Adriano e eu, lá na frente da praia, uma semana naquele apart-hotel, orando, e o coração dizia, não, essa não é a vontade de Deus. Eu estava convicto de que não era. Mas aceitei passar o ano de 2003, indo lá uma vez por mês, pregando 5 noites seguidas, e foi o que eu fiz o ano inteiro. Íamos Adriano e eu, até que quando o Rômulo e o Luciano ouviram dizer que
eles estavam intensamente desejosos de que eu ficasse lá e fizesse aquilo. Eu continuava dizendo que não, mas um dia eu cheguei para pregar domingo de manhã na igreja episcopal do Recife, na catedral. Quando eu subi todo togado ali para cima daquele púlpito anglicano, eu olhei a multidão, umas 6.000 pessoas, sentados assim, meio à frente, o Rômulo e o Luciano, de paletó e gravata. Aí eu falei, esses dois estão fazendo o que aqui, meu Deus? Aí, quando eu acabei, eles lá, piscando, estamos aqui. Aí acabou aquele povão, eles esperaram a multidão, aquela fila que não acaba mais. 1h30 depois, lá estavam eles. Escuta, a gente precisa falar contigo hoje à tarde, rápido. Aí foram lá no meu hotel. Chegaram lá, seguinte, a gente está vendo que você vai acabar ficando por aqui. E eu falei, não corre esse risco, não. Pode acontecer, você vai acabar ficando por aqui. Eu não estou sentindo essa liberdade, mas a gente não está também sentindo liberdade de deixar essa sua liberdade. Então, cara, vamos para Brasília, não sei o quê, vamos para Brasília. Eu disse, olha, eu adoro Brasília. Eu quase mudei a Vinde para Brasília em 1984. Só não fiz porque eu já tinha tirado os filhos de Manaus para o Rio, e como eu tinha um trauma infantil de vai e vem, não quis submeter meus filhos a esse risco. Por isso é que eu não fiz isso em 84, e nem mais. Mas eu gosto muito de Brasília, a questão não é essa. São os nossos filhos todos lá. E o Lucas tinha acabado de ir. E eu falei, eu não tenho condição de sair de lá, está todo mundo arrebentado, e eu também, eu estou pregando para me consolar, eu estou pregando todo dia, porque no Rio eu estava pregando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu estou pregando todo dia para me consolar na palavra. Então eu não tenho condição de sair de lá não. Aí ele disse, ó, faz o seguinte, ora, pensa e por que você não vem? Eu vou chamar um grupo de amigos seus lá em casa, gente mais íntima, para a gente ter uma reunião. Aí eu falei que estava bom, e a gente foi na casa dele, ali no Lago Sul, aquele templo, e havia umas 120 pessoas. Quem estava lá naquela noite aqui, porventura? Tem alguém daquela noite lá que esteja aqui? Bem alto, levante uma de vocês dois, mais alguém? A família do Rômulo não está aqui hoje por uma razão explicada. Sim. Quem mais? O Vitor está ali. Quem mais? Lá atrás. Isso. O que? O Chicão? Não estou vendo bem. Isso. Então, a primeira surpresa que eu tive foi que daqueles 120 amigos que estavam ali, de fato uns 30 ficaram. E aí ele disse, e aí, o que a gente vai fazer? Eu digo, olha, só tem uma coisa a fazer. Vamos ver o que Deus quer. Vamos lançar sorte. Vamos deixar Deus decidir numa semana essa história. Como? Eu falei, aluga um auditório. De quarta a domingo que eu vou aí, eu vou pregar. De quarta a domingo. Se no domingo eu virar para o pessoal e disser, gente, vocês estão dispostos a continuar domingo que vem e iniciar aqui a jornada do caminho da graça, e esse povo disser sim, no domingo seguinte eu estou lá. Aí a gente veio de quarta a domingo no Fenice. Quem estava lá no Fenice? Aí já tem mais gente no Fenice. Aí, no domingo eu perguntei, quem é que quer domingo que vem? Aí todo mundo, nós. Aí a gente foi lá para o SEMA, né? Aí ficamos um domingo no SEMA e fomos vetados. 2, 3 domingos? E aí não pudemos mais ficar. E procuramos galpões para lá e para cá, até que apareceu La Salle e a gente veio. E eu vim até meio triste, porque eu já estava gostando. Digo, poxa, aquele lugar lá era bom, a gente já vai mudar. 2 semanas depois, parecia que a gente tinha estado aqui a vida inteira. Aí um domingo de manhã, eu chego aqui para pregar, olho para frente, vejo o Rogério, meu amigo de outros tempos, antes de 97. E aí,
amizades, relacionamentos importantes para o coração, a afeição. Ele veio, nos colocou lá na academia de tênis, nos colocou aquele programa na televisão, o Rômulo e a família nos seguraram como família durante um ano inteiro, porque não havia meios para garantir a nossa sobrevivência. Um monte de gente que botou o coração, cada um do seu jeito, cada um do seu modo, cada um com o que podia, outros com seus dons. O André está aqui desde a primeira hora. Eu tive uma conversa com o André sobre como seria o louvor no caminho da graça, nunca mais precisei ter outra. A gente conversou muitas outras coisas depois disso, mas não sobre isso, porque já estava tudo nele, entrou como uma luva em vários outros. O Jack me foi apresentado pelo Edivaldo. O Edivaldo já tinha trabalhado comigo muitos anos, agora a gente já tem 20 anos de amizade. Alguns aqui eu conhecia de outros lugares, outras situações, eu conhecia os pais, familiares, ou de igrejas locais aqui durante décadas vindo pregar. E aí a gente começou a fazer um caminho e de repente eu comecei a ver quais eram as pessoas que estavam aqui. E a maioria delas eram pessoas muito doídas, traumatizadas com a vida e traumatizadas com a igreja, mas ao mesmo tempo viciadas em religião. Então fiquei um ano inteiro tentando tirar o vício da religião, que vocês chamam hoje de desconstrução, né? O apelido daquele momento. E um ano inteiro pregando a graça de Deus, tentando ver se as esquizofrenias da lei, todos os desencontros e os estilhaços das incongruências geradas pela consciência de culpa sem graça, que tinham produzido e gerado nas pessoas fragmentações imensas, começamos a trabalhar no Espírito de Deus, tentando levar o fluxo da consciência para aquele nível de integração, de pacificação. Vocês lembram, o primeiro ano inteiro a palavra que eu mais falei aqui foi pacificação. Primeiro ano inteiro que eu mais preguei aqui foi sobre a lei e a desconstrução da lei, lembram? E a instalação de uma consciência em cada um, lembram? Já me sentindo repetitivo. Aí no segundo ano foi dizer, olha, agora é que a gente sabe que está livre da lei, porque nós estamos sob a graça de Cristo. Agora está na hora de saber que a graça de Deus não apenas é o acolhimento que nos justifica, mas ela é o poder que nos transforma. A graça que nos acolhe é a graça que nos transforma. Não é só para a gente ficar agora dizendo assim, poxa, a lei passou, aleluia, graças a Deus, eu estou em Cristo, já não há mais nenhuma condenação. Já que não há nenhuma condenação, deixa eu entrar na safadeza, como muitos fizeram. Estão pensando que eu não vejo? É como eu disse no início, ninguém se mete na vida de ninguém até que o cara peça ajuda, ou então até o dia em que o seu problema pessoal se transformar em alguma coisa que vai contaminando e fazendo mal aos outros. Nesse dia você vai me encontrar na sua testa, você não tem dúvida disso. Fora isso, meu irmão, eu creio no Espírito Santo, ele vai falar com você. Aí comecei a dizer que a graça de Deus não podia ser vã. O Evangelho quer gerar vida abundante na gente. O Evangelho quer produzir sanidade, cura, pacificação, e quer sobretudo produzir a mente de Cristo em nós, uma maneira de pensar conforme Jesus, de reagir conforme Jesus, de interpretar conforme Jesus, de amar a verdade conforme o ensino de Jesus, de não fugir da verdade dentro de nós, de examinar o que é fantasia, o que é realidade, o que é construção da nossa própria imaginação, o que é fato, chamar a gente para o mundo real, de percepções equilibradas, sem paranoias, sem neuroses,
sem sentimentos persecutórios e também sem fuga, evasão da realidade, construção de hologramas e namoros com projeções, divórcios com projeções, ódios por transferência, ao contrário, chamando todo mundo para olhar para o cerne da alma. Aí isso gerou espiritual, existencial e psicologicamente um terceiro momento. Foi o seguinte: um bocado de gente que estava aqui alegre e feliz da vida, legal pra caramba, essa pacificação, não sei o que e tal. De fato, eles tinham entendido que pacificação era a unção da sem vergonhice. Que é a pacificação. Eu só deixo o cara, ele vai já encontrar com a rocha. Mas não sou eu, é o Evangelho. Deus é vivo, vai falar com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que cuidar do meu coração e pregar a palavra com honestidade. O resto deixa Deus fazer. Aí no terceiro ano começou o que era inevitável. 2 tipos de reação. Uma é aquele pessoal, vocês estão vendo que nos últimos 2 meses eu estou aqui igual semeador, falando das sementes, das reações. Estão pensando que eu estou dando ponto sem nó? Bobinhos. Tudo tem finalidade. Eu não estou brincando de evangelho com vocês. 2 reações. Aquele grupo da primeira semente, que quando ela cai o diabo rouba, esse aí nem fica, porque está caindo agora e já está dançando. O sujeito está noutra, a cabeça foi para outro lugar, está todo bloqueado, blindado pela misericórdia de Deus. Ainda haverá um dia em que ele seja desblindado e a semente encontre nele um lugar de vida. Tem aquele outro que recebe com alegria: a minha pacificação, mas o chão é raso. Na hora que o Evangelho começa a querer entrar na vida, chamar o indivíduo para o mundo de Deus, para a verdade, para se encarar, para abrir mão da idiotice, para ter a coragem de dizer que seus direitos e seus caprichos são suas doenças e que você está fixado em coisas que você apelidou de minhas características, meus direitos, minhas liberdades, e nada mais são do que os grandes senhores da sua existência, porque você não tem nem mesmo a coragem de enfrentá-los, descobri-los e saber que poder é daqueles, se eles têm alguma relação intrínseca com você, ou se são adições posteriores que você carrega e que tem medo de enfrentar, porque teme não saber mais quem você é, se puser esses fantasmas todos para fora dessa casa mal assombrada. Aí o cara começa a pular fora. Não sei o que, não está acontecendo nada. Ele encontra com você. Pô, está tudo bem, estou com uma saudade. Pô, sabe, meu irmão, que saudade. Que eu só estou olhando para ele. Mas tu não está aguentando a palavra da verdade, né, meu irmão? Não digo nada, mas eu sei. Porque graça de Deus é verdade. Olha, se nem o diabo consegue ficar num ambiente quando a verdade começa a ser pregada, imagina se um ser humano consegue ficar assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos ouvindo o Evangelho, porque eu não subo aqui para brincar de outra coisa. Vocês têm ouvido o Evangelho. Aguenta, irmão. Aí na hora que o Evangelho chega, começa a querer entrar, tem um bocado de gente que diz: eu fico com as minhas pedras, com os meus espinhos, eu fico com essa montanha de coisas, mas aqui isso não entra não, até aqui eu permito, mas daqui para baixo não passa, é um exagero, deve ser fanatismo, não vou não. Aí vem, se destrói. Mas cada vez o Evangelho vai lá e mexe nas entranhas, até que chega uma hora que o cara diz: eu não chega, não aguento, mas para que eu vou me subir desse negócio? Acabou essa história. Até um dia em que o pau cantar e ele apanhar, entrar num corredor polonês, ele sai todo lanhado, ferrado, do lado de lá, arrebentado, lúcido.
Nesse dia o evangelho vai voltar a fazer sentido para ele. Até lá não há ninguém que consiga convencer de outra coisa. Então o segundo grupo é o grupo que disse eu quero. E que está hoje vivendo a seguinte situação, dizendo, meu Deus, por que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Porque a verdade vai entrando. Aí o cara com ele começa a se olhar em espelhos que ele nunca tinha se visto. Meu Deus, eu sou calvo, eu não sabia, cara, eu não sabia. Essa touca cobria minha calvície todos esses anos. Bicho, eu sou imberbe, eu pensei que eu era barbado, eu não sabia. Aí ele vai se desculpar, pelo amor de Deus, eu pensei que eu era um filântropo, eu sou o cara mais egoísta, até a minha filantropia pensando no marketing limpo que eu faço, e no retorno, de outros modos, ele vai descobrindo, que ele não é um homem de autoridade, ele é só um machão inseguro, que de fato ela não é uma mulher que deseja que o casamento melhore, ela de fato não gosta de estar casada, por isso, como ela não tem coragem de dizer eu não gosto de estar casada, todo dia ela inventa uma melhoria para o marido. E assim vai para sempre, o cara vai começando a enxergar que é um procrastinador profissional, enxergar que palavras saem da boca dele à toa, mas não tem significado, enxergar que sim, não significa sim, não significa não, e o que procede do maligno tanto faz, porque a gente não está sentindo nada. E aí vai. Aí começa a explodir os problemas. Porque a verdade, olha, não esqueçam disso não.